Bem-vindos a um conjunto de conversas da série Visionary Sessions de Bosch e Lombo, que em Portugal se vai chamar Art Talks, em que temos um conjunto de convidados que vão falar sobre temas significativos da área da saúde, que pela sua experiência são nossos convidados e estão aqui hoje. Esses temas podem ser temas abrangentes, podem também ser temas mais seletivos, mas todos eles se destacam pela experiência que têm nas áreas que vamos, de facto, analisar. Para este primeiro programa escolhemos um tema genérico e um tema imensamente relevante: o poder da informação em tempo de pandemia. Para isso reunimos um verdadeiro elenco de luxo que eu passo a apresentar e desde já agradeço a sua presença. Dr. Augusto Magalhães, Presidente do Colégio de Oftalmologia da Ordem dos Médicos; Rita Costa, Diretora do Hospital CUF Infante Santo, onde nos encontramos; José Manuel Fernandes, repórter, jornalista e repórter também, repórter de investigação, aliás, muitas vezes, jornalista publisher do Observador, e Rui Diniz, Vice-Presidente da CUF. Agradecer a todos a presença. Este programa não quer competir com o Expresso da Meia-Noite, mas será seguramente o interregional de todas as horas e de todos os assuntos que consideremos relevantes. Eu começava por colocar a primeira questão ao Augusto Magalhães. Augusto Magalhães é um decisor conhecido na área da saúde, um dos principais responsáveis, se não o principal responsável pelo Plano Nacional de Visão. Tem que comunicar às pessoas e à população em geral algo que pretende que elas compreendam, verdades às vezes incómodas sobre saúde, e eu queria lhe perguntar diretamente se estamos preparados para ouvir a verdade em saúde e, ouvindo-a, se estamos preparados para a conhecer e para a compreender. Antes de mais, muito obrigado. Queria agradecer ao Hospital CUF, ao Zé de Mel Saúde, este convite, ao Dr. Nuno Campos também, por sequer se ter lembrado de mim, dizer que é com muito prazer que aqui estou. Queria também cumprimentar os outros membros do painel e dizer que uma das razões pelas quais aceitei aqui estar é, de facto, a qualidade do painel. Essa questão assim colocada, quando me perguntam, assim, de forma simplística, se estamos preparados para a verdade, é uma questão realmente difícil, porque é uma questão para a qual provavelmente nenhum de nós tem uma resposta exata. Em todo caso, quando nos debruçamos sobre os possíveis sentidos desta pergunta, é possível, a meu entender, encontrar uma série de variáveis e de combinações de variáveis que nos permitem discorrer sobre diversos contextos que incluem não apenas a saúde, mas outros domínios que com elas estão relacionados. A palavra mais forte na pergunta é o conceito de verdade. Foi aquela que, em verdade, me chamou mais a atenção quando olhei para a pergunta. E a primeira questão é: qual é a verdade sobre a qual nos vamos questionar? Será a verdade do exato dia de hoje? Será a verdade de há uns meses atrás? Ou será a verdade dos próximos meses? Ou então será a verdade dos órgãos institucionais, com informação privilegiada em primeira mão e que é com base nela que tomam decisões e influenciam a verdade do cidadão? Ou é esta mesma segunda verdade com a qual se confronta o cidadão comum? Podemos também perguntar se a verdade é a verdade, às vezes, contraditória da comunicação social, ou se é a verdade de cada um de nós, ou a verdade da sociedade e, já agora, muitas vezes, do politicamente correto. O segundo aspecto da questão que me colocou diz respeito à preparação, se realmente estamos preparados. Também aqui podemos interrogar-nos sobre que domínio da preparação estamos a falar. Podemos interrogar-nos se estamos a falar do domínio estrito da saúde pública, relacionada com a pandemia, ou da saúde geral, da capacidade ou incapacidade assistencial aos casos pendentes e aos novos casos que surgem diariamente. Dos acessos a um Serviço Nacional de Saúde cronicamente frágeis e agora muito agravados. Podemos também pensar se estamos a falar de preparação num domínio mais específico, por exemplo, da saúde mental, agravada pelo confinamento e agravada também pelo trabalho excessivo de alguns profissionais, do burnout e pelo auto-isolamento. Ou então, podemos pensar se estamos a falar da preparação para aspectos tão ou mais importantes que a saúde pública e que emergiram, de facto, do isolamento e do estado de emergência e que incluem a economia e os constrangimentos sociais. Ou podemos estar simplesmente a falar da preparação para os fluxos de informação e de comunicação, que são domínios vitais nas sociedades contemporâneas, mas que adquirem ainda maior importância na situação de crise.
E, por fim, podemos falar, se estamos a falar, podemos perguntar-nos se estamos a falar da nossa preparação em termos de capacidade organizativa ou em termos de capacidade reativa. E, finalmente, o terceiro aspecto da pergunta que me colocou, que é o sujeito, o nós. Curiosamente, o sujeito aqui tem menos impacto, aparentemente, mas é, digamos, o aspecto que dá importância, de facto, à questão. E então, quem somos nós? Somos o cidadão comum, somos as estruturas de saúde pública, os vários ministérios governamentais, a Direção-Geral de Saúde, as Administrações Regionais de Saúde ou as estruturas locais de saúde. É a estrutura do Serviço Nacional de Saúde, que inclui os cuidados primários e inclui também as redes nacionais de referenciação hospitalar. São outras estruturas funcionais do SNS, responsáveis pelo registro, pela compilação de informação, pelo seu tratamento e pelo fluxo de comunicação que nos chega em forma de verdade. Serão outros grupos profissionais, desde logo os profissionais de saúde. Ora bem, de todas estas interrogações em que eu subdividi a pergunta original, parece-me importante perceber que, digamos, há aqui uma enorme complexidade de relações que incluem vários domínios que merecem ser, em minha opinião, analisados. O primeiro domínio é, de facto, um domínio temporal, porque em contexto de pandemia, e nesta particular, a verdade que aqui se pode, no fundo, confundir com a realidade, tem evoluído a uma velocidade vertiginosa. A verdade aqui muda todos os dias, como sabemos, e isto acontece por várias razões. Desde logo por razões científicas. Nós sabemos que o conhecimento sobre o SARS-CoV-2 evolui e continua a evoluir muito rapidamente. Assistimos a um caudal de publicações científicas diárias que nunca tínhamos observado. Esta evolução vertiginosa do conhecimento produz com frequência críticas fáceis e muitas vezes pouco ponderadas a quem dá a cara pelas instituições. Temos observado diariamente críticas, sobretudo nas redes sociais, com base em declarações que hoje nos parecem caricatas, mas que terão que ser enquadradas no tempo. Lembro-me, por exemplo, de afirmações como a transmissão entre humanos é limitada, dificilmente chegará o vírus a Portugal. São afirmações que hoje nos parecem caricatas, mas que no seu enquadramento temporal podiam fazer sentido. E o domínio temporal, portanto, ou melhor, este crescimento e esta rapidez da informação com que muda a verdade pode também acontecer por razões de conveniência. A verdade pode chegar-nos com um delay de conveniência, porque às vezes para as instituições é necessário contornar ou ocultar a verdade, pelo menos durante algum período temporal, criando então uma verdade alternativa por razões que podem ser políticas ou de simples alarme social. O outro aspecto importante é o domínio político e institucional. Quem decide pode institucionalizar um formato alternativo de verdade, de forma, por exemplo, a camuflar insuficiências. Temos, por exemplo, a rábulas das máscaras e da política de testes à população. Eu próprio, no dia 3 de abril, publiquei um artigo sobre a importância do uso generalizado de máscaras por parte de todos os intervenientes na sociedade, numa altura em que a OMS e a DGS continuavam a negar a importância do uso generalizado de máscaras. E depois temos um outro domínio que é fundamental quando falamos de preparação, que é o domínio da literacia. A informação ou a verdade sobre a qual tomamos... A literacia em saúde em Portugal? Acho que tem vindo a melhorar progressivamente, mas a literacia também não podemos, digamos, levá-la, o conceito, ou a importância, ou os scores de literacia não podem ser levados à letra, como vamos ver ao longo desta conversa. Portanto, essa verdade sobre a qual tomamos decisões e para a qual temos de estar preparados, tem numa primeira fase um domínio eminentemente sensorial, a visão e a audição, e depois, logo de seguida, temos um domínio cognitivo de compreensão, de análise crítica e de utilização racional dessa informação. Aliás, essa competência cognitiva é a base da literacia, sobretudo da literacia crítica, que a meu ver é a mais importante e que é muito desejável ou é necessária em qualquer sociedade. E, portanto, chegamos aqui a um ponto em que, havendo um emissor e havendo um receptor, como acontece em qualquer fluxo comunicacional, é importante que a literacia seja transversal a todo este processo. E, portanto, vamos começar por quem comunica as verdades em saúde, neste caso concreto do Covid, para as quais devemos estar preparados.
E aqui temos um problema essencial, que é o problema das fontes. Temos aqui um jornalista credenciado e portanto, eu sujeito-me naturalmente a críticas, mas o problema das fontes é realmente um problema importante no jornalismo de saúde. Quem é que comunica em saúde? Desde logo, alguns especialistas em nome individual. Alguns, muitas vezes, de escolha discutível. Eu não queria aqui citar exemplos concretos no contexto de Covid, porque é um processo que está ainda aberto, mas é frequente, nos meios de comunicação social, vermos e ouvirmos pseudo-especialistas opinarem em matérias altamente diferenciadas. A oftalmologia é um bom exemplo disso. Outro exemplo bom é o nutricionismo, as dietas. Em segundo lugar, comunicam os órgãos institucionais e, no caso concreto do Covid, as conferências de imprensa com representantes do Ministério da Saúde ao mais alto nível, da Direção-Geral de Saúde ao mais alto nível, teoricamente estas seriam as verdades mais fiáveis, mesmo tendo em conta algumas gralhas que vamos ver no dia-a-dia e que às vezes resultam em críticas, em minha opinião, um pouco exageradas. O que, a meu entender, é mais criticável nestas conferências, nesta informação institucional, é a nossa suspeita, ou a suspeita que é permitido criar-nos, a nós cidadãos, de que por vezes há alguma falta de coragem de informar abertamente sobre incertezas e sobre insuficiências. E isto tem uma implicação prática, porque amortece e inibe a capacidade de reação da sociedade para participar numa solução relativamente a essas lacunas. Voltamos ao exemplo das máscaras sociais, ao exemplo dos testes da política de testagem, e como vemos, as máscaras, digamos, foram quase implementadas à avalia dos órgãos institucionais e os testes começaram a ser muito mais implementados, por exemplo, pelas autarquias e, portanto, na altura em que estes processos começaram, foi um pouco em contraciclo com os órgãos institucionais e são políticas ou são comportamentos que se vieram a revelar, de facto, muito adequados. Acha que, como comunidade, estamos melhor no início do processo? Voltamos ao problema da literacia e voltamos ao problema da cidadania. Mesmo esquecendo a literacia, se como comunidade estamos melhor neste momento? Estamos muito melhor neste momento porque temos também uma comunicação social que nos vai permitindo fazer informação e processar informação. Portanto, é meu entender também que desde que esta informação, mesmo quando ela é insuficiente ou quando ela tem incertezas, seja gerida de uma forma a não criar pânico e comportamento de histeria, as pessoas têm, a meu entender, uma enorme capacidade, respondendo à sua questão, de compreender e de que existem aspectos desconhecidos e que existem incertezas e que perante essas verdades ficam mais disponíveis para ser solidários, colaborantes e até, se quiserem, empreendedores. Nesse aspecto, parece existir uma certa preparação coletiva inata para perceber e para a verdade. Depois temos as instituições públicas e privadas, eu aqui meto-as todas no mesmo saco, passo a expressão, e isto tem um problema para o jornalismo, porque isto exige uma literacia crítica para a qual muitas vezes o público não está preparado. E existe também uma operação, também ela crítica e de transparência, de quem tem a responsabilidade de gerir e de veicular esta informação. Porque ela vem muitas vezes enviesada por intenções publicitárias ou por interesses pessoais, sejam económicos ou sejam meramente pessoais, que não interessam nada, de facto, à verdade. Finalmente, os órgãos de comunicação social, no sentido estrito, porque difundem a notícia, difundem a informação, organizam painéis, mesas redondas. É muito importante a forma como selecionam as fontes, com base na tal literacia crítica de que eu tenho, de facto, insistido. E, finalmente, muito raramente, as estruturas médicas enquanto estrutura autónoma. A maior parte das vezes fazem-no por iniciativa alheia ou então de forma reativa, sem uma agenda estruturada. Eu próprio tenho proposto muitas vezes à Ordem que crie um gabinete de informação que funcione não de forma reativa, mas de forma estruturada, organizada, com uma agenda própria, para que essas verdades possam ser ditas em tempo próprio e sem, de facto, serem de uma forma reativa. A sua convicção que os médicos comunicam mal? A minha convicção que os médicos têm muito para aprender em termos comunicacionais e, sobretudo, em termos da forma como se organizam para comunicar. Isso é de facto, a questão mais importante. E depois, neste binómio emissor-receptor, temos o problema do nós, que é a quem interessam essas verdades ou quem estará preparado para essas verdades. Ora, esses nós somos todos nós, passa a redundância. Se pensarmos bem,
o nós começa, de facto, nas pessoas que têm a função de assimilar, primeiramente, a informação e depois a passar e a difundir. Essa difusão de informação obriga, de facto, por parte dos jornalistas ou outros players, a um sentido crítico e, sobretudo, a uma grande honestidade para que o processo seja um processo adequado. Eu costumo dizer que, tal como na ciência, também, na verdade, é necessário dizer pelo menos a melhor verdade. Se não houver outra, pelo menos a melhor verdade, ainda que não seja a verdade toda. Em todo caso, é fácil também entender que a comunicação e a verdade têm como destinatário final o cidadão comum, portanto, o grande público. Porque, como também já disse, embora a preparação e a capacidade de resposta de qualquer sociedade dependa largamente da organização estrutural dos órgãos de decisão, em muitos casos são agora até transnacionais, como acontece com as fronteiras e até com a gestão dos voos. Por exemplo, não existem boas medidas de saúde pública sem a cooperação do público e da sociedade. Daí, de facto, mais uma vez, a importância crucial de uma literacia bem desenvolvida, capaz de criar níveis de envolvimento do cidadão, de empoderamento nas decisões relativas à saúde. E é justamente este empoderamento que nos transporta para um conceito também fundamental em tempos de crise, mas em tempos que não são de crise, em relação às políticas de saúde, que é o conceito de cidadania. De facto, o desenvolvimento de níveis elevados de cidadania é muito desejável para que a sociedade seja mais saudável, mais interventiva, mais promotora de saúde e melhor preparada para responder às ameaças globais, como acontece com a atual pandemia. Acha, portanto, somos melhores cidadãos agora do que éramos? Somos melhores cidadãos enquanto unidades funcionais, mas também enquanto grupos que emergem da sociedade. Eu ia dar este exemplo que é muito importante, que foi o envolvimento das escolas médicas no início da crise pandémica. A carta aberta que escreveram ao Primeiro-Ministro e que contestava a decisão do Conselho Nacional de Saúde teve uma importância crucial, em meu entender, que não foi devidamente sublinhada e que não tem sido devidamente sublinhada no confinamento mais precoce e na forma como conseguimos, de facto, controlar a curva e permitir que o SNS não tivesse a ruptura que se verificou noutros países. E, portanto, esta intervenção da escola médica é, de facto, um excelente exemplo da forma como a própria sociedade pode mudar o paradigma da verdade. E este é um aspecto muito crucial que eu gostava de enfatizar, que é a capacidade que a sociedade tem que ter e pode ter, e tem realmente, cada vez mais, de mudar a verdade. Acha que, neste caso, a sociedade civil teve um bocadinho à frente até da decisão do Estado? É exatamente isso que eu tenho vindo a dizer ao longo desta conversa. Mas não só na área médica, como também em outras áreas. Como também em outras áreas. Eu lembro-me de ver o comércio fechado já. Ainda não havia uma indicação de confinamento. Sem dúvida, sem dúvida. E acha que, neste caso, acha que isso aconteceu por pânico ou por conhecimento? Talvez um pouquinho de tudo e um pouquinho também por se perceber que não estávamos na posse da verdade toda. E as pessoas perceberam isso claramente, aconteceu com as máscaras, aconteceu com as políticas de testes e, de facto, as pessoas tomaram elas, em muitos casos, a iniciativa. Aqui é mais o exemplo das escolas médicas é mais uma questão de serem capazes de influenciar o poder de decisão de quem tem esse poder de decisão, nomeadamente do Governo, de tomar uma medida que se previa que era absolutamente necessária. Mas há outras verdades que temos aqui também que referir. Eu, enquanto médico, sou muito sensível às questões, também elas de saúde, mas também ela pública, mas de características mais individualizadas. Nós sabemos que tínhamos um SNS com grandes constrangimentos, com listas de espera infindáveis para consultas, para exames, para cirurgias, que naturalmente foram largamente agravados por uma paragem desta magnitude e pelo retorno apenas parcial e progressivo à atividade programada. Não bastando isso, sabemos que paira no horizonte a possibilidade de uma segunda vaga nos próximos meses. Ora, tendo em conta esta ameaça e tendo em conta a experiência dos últimos anos relativamente às dificuldades patenteadas pelo serviço público, nomeadamente o serviço de urgência e dos cuidados primários de saúde, durante os períodos de surto gripal, deixa-nos antever grandes dificuldades em lidar com a verdade nos próximos meses. Apesar dos planos estratégicos mais ou menos explicitados das Administrações Regionais de Saúde e dos centros hospitalares,
Em meu entender, não tendo havido aumentos quadros de recursos humanos e com pouco sabemos relativamente aos equipamentos e estoques, dificilmente estaremos preparados para lidar com essa verdade que nos espera. A outra verdade, também importante, assenta na dimensão económica, assenta que resulta da primeira fase de reação à pandemia. Se é verdade que numa primeira fase houve uma, desculpem a expressão, medicinização da crise, com o início do confinamento e do estado de emergência, rapidamente emergiram as preocupações com a economia e com os constrangimentos sociais, resultantes da suspensão alargada de numerosos setores da atividade económica. Em Portugal, tal como aconteceu na saúde, os constrangimentos prévios da economia foram o ponto de partida para uma verdade para a qual não estávamos nem estaremos preparados nos próximos tempos. Se é verdade que alguns países possuem uma almofada estrutural que lhes permite manter alguma verdade neste contexto, é justo dizer também que, apesar disso, nenhuma sociedade está preparada para uma crise desta dimensão. Para finalizar, queria deixar algumas notas finais. A primeira, que me parece... Notas de esperança, essencialmente. A primeira, acho que vale a pena ser enfatizada, que é a verdade, é uma realidade dinâmica que, tendo por base cada um de nós, se constrói pelo somatório de vontades e de comportamentos. E esta verdade, construída desta forma, tem necessariamente, obrigatoriamente, uma dimensão social que se sustenta na literacia dela resultante. A verdade mais importante é a realidade que, enquanto sociedade, construímos em cada momento. E também é verdade que estaremos melhor preparados para construir uma verdade melhor se a informação partilhada, nomeadamente pelos órgãos de informação e pelos órgãos institucionais, for uma informação séria e de qualidade. O nós somos todos. É a sociedade enquanto unidade coletiva, sustentada em cada um de nós. São as pessoas, são as organizações, as instituições locais e as estruturas nacionais. Existem, para além destas verdades, outras verdades, como a verdade de saúde pública. Mas, apesar do sucesso neste capítulo, esse sucesso sustenta a verdade de hoje. Apesar disso, as sequelas produzidas na atividade essencial corrente em resultado da suspensão da atividade programada, acrescentadas aos constrangimentos prévios, sustentam outra verdade. A verdade do amanhã, que é difícil de camuflar, que é de um SNS que não está preparado para resolver, no curto prazo, estas dificuldades. Mas também me parece lúcido, para não dizer justo dizer, que já não estava preparado mesmo antes da crise. Outra verdade para a qual dificilmente estaremos preparados são as repercussões económicas e o choque social resultante da descida do produto, dos níveis de desemprego e dos custos sociais daqui resultantes, que se somarão naturalmente aos constrangimentos prévios. Veremos se os fundos disponibilizados pela União Europeia terão aplicação adequada e eficiente, capaz de amortecer as ondas de choque desta primeira e de outras possíveis vagas. Há outra verdade indesmentível, que é uma verdade para a qual vamos ficando cada vez mais preparados. Está em curso uma reorganização da nossa forma de viver. Começa desde logo com o mais essencial, porque respirar com máscara não é igual a respirar sem máscara. Os hábitos sociais, o próprio reordenamento jurídico, em função da pandemia, as adaptações tecnológicas são apenas alguns aspectos dessa reorganização. Eu digo-lhe que eu próprio mudei algumas coisas. Eu nunca fui capaz de operar com óculos em 30 anos de oftalmologista. E, de repente, em 2 semanas, readaptei-me e comecei a operar com óculos. Exatamente. Ora, a verdade atual, a verdade de hoje, é que, passada esta primeira fase de grande desconhecimento, com cenários epidemiológicos chocantes em países como a Itália e a Espanha, geradores de pânico e com ruptura dos sistemas de saúde, vivemos agora um período de relativa calmia. Temos hoje o melhor conhecimento dos mecanismos de transmissão da doença e, apesar da ausência de vacina ou tratamento etiológico, está demonstrada a eficácia das medidas não farmacológicas no controle da doença. Os comportamentos de medo e até de alguma histeria, que nunca fizeram sentido, são, na verdade, hoje injustificáveis. Portanto, vem aqui a tal nota de otimismo, a verdade de hoje é melhor que a do passado. Enquanto sociedade, estamos melhor preparados do que estavam os nossos antepassados perante as anteriores pandemias. Temos uma melhor organização social,
Temos uma melhor ciência, mais evoluída, uma tecnologia que nos oferece oportunidades impensáveis no passado. Temos um fluxo de informação e de mecanismos de vigilância hoje muito mais eficientes. E mesmo como última nota, dizer que a verdade mais importante é esta, é que qualquer que seja a verdade, estamos hoje melhor preparados para ela, mas sobretudo temos hoje mais capacidade, estamos hoje mais preparados para mudar a nossa verdade. Muito bem, muito obrigado. Doutora Rita, gera saúde já há muito tempo, tem uma experiência larga na análise de indicadores da área da saúde, faz muitas vezes análises custo-benefício sempre no superior interesse da segurança dos doentes. Perguntava-lhe, alguma vez pensou que se tivesse de reinventar desta forma, por um lado, e de outra maneira também lhe questionava até que ponto é que todo o conjunto de adaptações que o Serviço Nacional de Saúde, os players privados tiveram que fazer, em termos de custos de adaptação de procedimentos, que muitas vezes não são objetivos para quem o cliente doente, beneficia indiretamente. Queria perguntar como é que fez essa magia, como é que a faz no dia-a-dia e o que é que acha que o futuro nos reserva em termos das adaptações que teve que fazer. Sim, senhor. Doutor Nuno, antes de mais, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade, o privilégio de estar aqui neste painel. Eu se calhar aproveitava este bocadinho e as perguntas que nos faz para partilhar convosco, essencialmente em três pontos, aquilo que foi a nossa experiência, a nossa vivência, e acho que desta forma conseguirei responder às perguntas que põe. O primeiro ponto tem a ver com o privilégio da periferia. Isto pode parecer uma coisa estranha, mas na realidade os 15 dias que mediaram a entrada em força em Espanha e depois a entrada da pandemia em Portugal, chamaríamos assim para efeitos de simplificação, deram-nos aqui uma oportunidade de ouro que nós, como país, soubemos aproveitar. Nós tivemos a oportunidade de nos reorganizarmos e de fazer uma coisa que os espanhóis e os italianos não conseguiram fazer, que foi abrir as portas da frente do hospital e dizer: faça favor de entrar. Estes 15 dias deram-nos aqui uma oportunidade de nos prepararmos. Ainda dentro desta lógica do privilégio da periferia, estes 15 dias, e ligando ao assunto da importância da comunicação, estes 15 dias foram absolutamente fundamentais para que os nossos profissionais estivessem num contacto mais estreito, por exemplo, os nossos intensivistas com os intensivistas de Milão, não sei se têm noção, Milão é a meca dos cuidados intensivos e, portanto, os intensivistas com as equipas de Milão, os internistas com as equipas espanholas, de Madrid e afins, e de repente, nós com esta comunicação, os nossos profissionais de saúde, há bocado falámos dos nossos profissionais de saúde, anteciparam, consciencializaram-se da importância e da severidade do que aí vinha. E, portanto, estas duas conjugações, estes 15 dias, permitiram-nos, todos em conjunto como país, apesar de tudo, preparar melhor os nossos hospitais. Portanto, eu acho que este primeiro ponto foi absolutamente estruturante. O segundo ponto é, na prática, o que é que nós fizemos cá dentro. Na prática, o que é que nós vivemos dentro da CUF, dentro da Infante Santo, e eu acho que, na realidade, é seguramente aquilo que se viveu na grande maioria dos hospitais. O primeiro ponto, e eu penso que o Rui Diniz poderá falar um bocadinho mais à frente sobre isso, teve a ver com o privilégio de estarmos numa rede e, portanto, termos tido a oportunidade, uma rede CUF, termos tido a oportunidade de reorganizar as nossas unidades, e aqui a Infante Santo teve o privilégio de poder estar ao serviço dos portugueses e, portanto, à semelhança do que aconteceu no CUF Porto, por exemplo. Portanto, estivemos ao serviço dos portugueses, conseguimos nos reorganizar cá dentro com o apoio importantíssimo de uma equipe e de uma estrutura de suporte. Dentro do hospital, nós vivemos uma plasticidade enorme do alto dos seus 75 anos, a CUF Infante Santo comemorou este ano 75 anos, é um hospital
enfim, vivido, por assim dizer, como a grande maioria dos hospitais, dos restantes hospitais do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, a plasticidade com que nós reinventámos circuitos, com que nós mudámos os quartos, abrimos alas, fechámos alas, portanto, toda esta dinâmica no terreno que nos permitiu conseguir assegurar com a melhor segurança para os nossos profissionais e para os nossos doentes, em paralelo doentes com esta patologia, mas ao mesmo tempo manter a nossa via verde coronária, portanto manter o resto do serviço aos doentes, foi absolutamente inacreditável. Juntámos as pessoas todas em prol de fazer e de organizar, e de facto eu acho que sai daqui uma experiência no limite gratificante pela intensidade e pelos desafios que todos os dias tivemos ao longo destes 4 meses. Por último, não posso deixar de dar aqui uma nota de que houve aqui uma característica que fez deste momento, desta crise, particularmente angustiante no que diz respeito a quem lidera, a quem comunica, que foi, tal como, e pegando aqui nas palavras que anteriormente ouvimos, o facto de a crise ter começado na China, ter condicionado uma produção de um conjunto de equipamentos de proteção individuais que eram em todo momento absolutamente cruciais para garantir que o nosso Serviço Nacional de Saúde não desmoronava, a restrição destes equipamentos de proteção individual foi das maiores angústias que nós vivemos aqui dentro. Nós passámos dias, nós e todos os hospitais, porque não foi uma coisa exclusiva, nós passámos dias que não sabíamos se íamos ter materiais para proteger as nossas pessoas dentro de 3, 4 dias. Portanto, andámos com um horizonte temporal muitíssimo apertado. Aqui, uma vez mais, beneficiámos enormemente da nossa estrutura CUF, dos contactos que a nossa central de negociações teve, com as diligências que fizeram diretamente na China, e nós, nós CUF e nós como país, felizmente conseguimos suprir estas dificuldades adicionais num momento de crise, de poder não ter aquilo que sabemos que é absolutamente crucial para proteger os nossos profissionais. Rita, sabendo nós que essa dificuldade foi transversal tanto aos players privados como ao Serviço Nacional de Saúde, ao mundo, exatamente, acha que as pessoas valorizaram isso de certa forma durante todo este processo? Acha que o uso da máscara agora não é algo entendido como banal? Ou seja, até que ponto é que as pessoas compreendem o investimento imenso, minuto a minuto, que é continuamente feito no SNS e nos operadores privados para garantir os maiores níveis de segurança? Acha que as pessoas têm consciência crítica disso? Valorizam isso? Eu diria que há dois lados de uma mesma moeda, e na forma como nós procuramos gerir, e aqui falo, enfim, da minha experiência na CUF, mas estou convencida que mesmo as comunicações oficiais padeceram do mesmo. Nós procurámos equilibrar, na medida que nos pareceu certa, aquilo que era a importância e a tensão de se conseguir ter os materiais e, ao mesmo tempo, garantir que as pessoas não entravam em histeria, não é? Portanto, numa preocupação. E, portanto, eventualmente nós podemos, com esta necessidade de proteger e, portanto, fazendo um trabalho de back muito relevante para conseguir os contactos, para conseguir os materiais, proteger as pessoas desta angústia de não termos, ou de podermos, felizmente não nos aconteceu, mas de podermos não vir a ter as condições necessárias. Portanto, eu diria que provavelmente as pessoas estão conscientes, talvez não com a intensidade que este drama mundial poderia ter causado. Uma pergunta direta para uma resposta direta. Quem vai absorver estes custos todos, à escala global? As pessoas, as instituições, os Estados, todos? Todos nós. Ao nível das suas responsabilidades, mas acho absolutamente incontornável que é para todos. E diga-me uma coisa, futurologia ninguém aqui faz gestão, medicina e jornalismo, mas de qualquer forma, o que é que entende que o próximo ano nos trará, pelo menos a este nível, em termos de circuitos de cuidado, circuitos de proteção,
o uso de EPIs, o que é que entende que o próximo ano nos trará? Enfim, não fazendo futurologia, eu diria que há aqui uma consciencialização em primeiro e depois duas áreas onde nós vamos ter que trabalhar. A primeira, eu acho que estamos todos conscientes, de uma forma mais empírica ou de uma forma mais científica, isto veio para ficar. Pode não ficar exatamente nos mesmos contornos, pode ter algumas evoluções, mas nós não vamos voltar a ter a prática de cuidados de saúde que tínhamos há 10 meses atrás. Não vai voltar a acontecer. E, portanto, esta consciencialização eu acho que nos vai fazer trabalhar essencialmente em dois grandes vetores. Um primeiro vetor que nos preocupa imenso, enfim, a nós como portugueses, não necessariamente como nas profissões que exercemos, que teve a ver com a retração da procura. Nós, numa primeira fase da pandemia, houve uma retração brutal, uma travagem às quatro rodas, muito incentivada pelos hospitais que fecharam a porta à atividade programada e, portanto, fizemos um travão a fundo. E depois, devido ao que acontece à data de hoje nas nossas unidades, nós retomamos a nossa atividade com as devidas, com as devidas condições de segurança, mas mantém-se alguma retração dos doentes, das pessoas não estão a procurar cuidados de saúde como deviam. E isto pode ser um problema gravíssimo. Eu não sei se todos terão ideia, mas para dar um exemplo muito concreto do que é que estamos a falar. Foram hoje divulgados os dados da mortalidade junho e são os mais altos dos últimos anos. Doutor Nuno, nem precisamos de olhar para os dados recentes. Nós, não sei se têm ideia, a CUF e a CUF Oncologia como rede, nós somos o primeiro diagnosticador privado em Portugal de cancro, somos o 6º a nível nacional. A CUF diagnostica em média por semana, o Dr. Rui Diniz é o responsável pelo pelouro, portanto poderá falar muito melhor disto do que eu, a CUF diagnostica por semana entre 60 a 70 novos casos de cancro. Desde março até agora andamos à volta dos 10, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Isto são patologias que andam aí e que vão chegar mais tarde do que deviam. E o impacto que isto tem para cada um de nós, como português ou para o sistema como um todo, vai ser enorme. Vão chegar mais tarde, em pior estado, e, portanto, eu acho que uma das coisas que nós vamos precisar de fazer seguramente é conseguir retomar os cuidados de saúde que os portugueses precisam. Bom, depois, a segunda frente, e ligada um bocadinho aqui ao desafio que me tinha feito relativo aos custos, nós, num setor que já de si tem os seus desafios de sustentabilidade, nós, de repente, tivemos alterações de paradigma muito relevantes e que nos vão obrigar, aliás, como a história tem visto em vários setores, momentos de crise fazem alterar paradigmas. Nós estamos perante um aumento brutal do consumo dos materiais de proteção individual. Para ter uma noção, a título de exemplo, a Infante Santo, nestes primeiros 7 meses do ano, consumiu mais 7 vezes os materiais de proteção individual do que em igual período homólogo. Estamos a falar do ponto de vista de custo, mais coisa, menos coisa, não chega aos 900 mil euros, mas não andará longe em 7 meses e, portanto, isto de facto acresce e não está em causa não fazer, atenção. E, portanto, isto é a forma de como é que nós vamos acomodar, não é se vamos ou não. Isto por um lado. Por outro lado, temos uma evidente deterioração da produtividade das pessoas. E isto não tem a ver com má performance, as pessoas não ficaram diferentes. Nós simplesmente, à luz das novas formas de estar, e que os nossos oftalmologistas presentes sabem, nós não conseguimos fazer as mesmas consultas que fazíamos antes. Não podemos aceitar os extras, temos que gerir as salas de espera de outra maneira, os turnovers do bloco operatório não conseguem ter a mesma dinâmica e, portanto, nós de facto, nós como setor, isto não é uma coisa exclusiva nossa, como é óbvio, vamos ter uma deterioração brutal da produtividade. E, portanto, para as mesmas horas, nós vamos conseguir tratar menos doentes. E esta conjugação destes dois fatores torna, na minha perspectiva, absolutamente crucial que nós consigamos juntar todos os stakeholders deste setor, e isto passa pelos hospitais públicos, pelo setor privado, pelo setor social, pela indústria, pelos próprios profissionais de saúde, por toda a gente. Nós vamos ter que dar as mãos para conseguir estar ao serviço dos portugueses.
E consegue colocar nesse grupo as companhias de seguros? Claro que sim, claro que sim, não. Com certeza, Lápis Meu fazem parte dos stakeholders absolutamente estruturais neste processo, como opções de vida que as pessoas fizeram alguns no tempo e que agora deviam estar a conseguir usufruir delas. E não precisa de ser para a Covid, pode ser para os infartos, pode ser para o resto para os tumores que andam aí. E, portanto, eu diria que é absolutamente crucial nós conseguirmos que toda a gente se una, da mesma maneira que, em modo de pandemia, nos unimos ao serviço do país. Eu acho que é absolutamente estrutural que todos os que fazem parte deste setor se unam para reinventar, para repensar o que é possível fazer, para dar os cuidados de saúde que os portugueses, que cada um de nós, precisa e tem de ter, e, por outro lado, garantir que isto seja feito da forma o mais sustentável possível, à luz do novo paradigma. José Manuel Fernandes é um jornalista reconhecidíssimo e um observador, passa a redundância, atento de tudo o que se passa na relação entre os Estados e as comunidades que os Estados servem. E tem um olhar muito crítico no sentido, em lato sensu, relativamente a isso. Queria lhe perguntar, em todo este episódio que vivemos, estamos confortáveis com o poder do Estado? Achamos que o Estado é o super-herói que nos vai salvar ou não podemos contar com ele? Bem, primeiro que tudo, deixe-me agradecer este convite. Deixe-me falar um bocadinho também enfim, deixe-me também dizer que também agradecer de estar aqui na CUF Espírito Santo. CUF Infante Santo. CUF Infante Santo, desculpe lá. CUF Infante Santo. Eu estou um pouco, enfim, tenho alguma ligação a este edifício. Vinha um pouco emocionado quando vinha aqui a subir no elevador, porque nasceu aqui o meu irmão mais novo e o meu pai morreu aqui há pouco mais de um ano. Portanto, mas foi bem tratado. Portanto, não tenho nenhuma razão de queixa. Quando cá chegou já não havia muito a fazer. Portanto, mas enfim, nós sentimos sempre estas alturas. Portanto, eu ia começar talvez por falar um pouco sobre o que é que o Estado podia, enfim, o que é que o Estado podia fazer ou não fazer. É uma discussão muito alargada e muito longa. Vamos começar talvez pela questão da informação e depois passar Se calhar complicava-lhe um bocadinho mais a sua resposta. Todos os Estados estão obrigatoriamente condenados a falhar neste tema específico. Haverá algum que se vai sair bem? Eu acho que nenhum Estado está a ser completamente bem, apesar de alguns estarem a ser claramente melhor do que outros. Eu acho que os Estados têm um desafio enorme, porque foram apanhados por uma pandemia que não era previsível. Provavelmente, há quem diga que nós, depois da guerra nuclear, as guerras que vamos ter no século XXI, se tivermos, serão guerras deste tipo. Portanto, guerras químicas e biológicas e, portanto, não quer dizer que esta tenha sido uma guerra desse tipo, não quer dizer que ela tenha sido desencadeada como tal, mas, uma vez que se sabe que as guerras tradicionais levariam ao extermínio da humanidade, eventuais guerras de potências seriam guerras deste tipo. E, portanto, estamos a ver que guerras que paralisam economias, como esta, portanto, isto é, como este vírus, ou como um vírus informático, portanto, são armas poderosíssimas, portanto, e verificou-se que um vírus pode paralisar uma economia. Aliás, pode paralisar a economia do mundo. Nós tivemos países parados e ainda temos países parados. Portanto, é uma novidade da qual nunca tínhamos assistido. Aliás, há algo de extraordinário. Se nós pensarmos que nós neste momento temos o número, penso que não chegou lá ainda, fui ver o número ontem não tinha chegado lá, penso que o número de mortes de ontem para hoje não deu para chegar lá, mas nós não temos ainda 700 mil mortes com a Covid-19. Quando foi
a gripe de Hong Kong em 1968, morreu no mínimo 1 milhão de pessoas. Há quem diga que podem ter morrido 2, 3, 4 milhões de pessoas. Comparativamente, estamos a falar de 600 mil mortes para uma população mundial de 7,5 mil milhões. Na altura, estamos a falar de 1 milhão de mortes, no mínimo, para uma população mundial que era menos de metade. Portanto, em termos de impacto per capita, estamos a falar de um impacto que era 3, 4, 5 vezes maior do que este. Se formos aos jornais da época procurar notícias sobre a gripe de Hong Kong, não encontramos, pura e simplesmente, ou quase não encontramos. Portanto, o impacto que esta doença teve em termos de opinião pública, em termos de tudo, não é comparável ao impacto que teve qualquer doença anterior, mesmo se a compararmos com a famosa gripe espanhola. Nós, se nos lembrarmos, nós quando falamos da gripe espanhola, damos-lhe o nome de gripe espanhola sabendo que ela não começou em Espanha, porque nem sequer conseguimos identificar o local de origem, porque não era notícia. Não era notícia. Teoricamente começou nos Estados Unidos, embora isso seja discutível. Sim, é discutível. Há quem diga que começou nos Estados Unidos, no Kansas, numa quinta. Há quem diga que não, que veio com uns chineses que trabalhavam nas trincheiras na Segunda Guerra, que teria havido uma pandemia primeiro, ou digamos uma epidemia, uns meses antes, na região de Cantão, em Hong Kong, e que eles terão trazido lá. Enfim, há várias hipóteses para o que aconteceu. Portanto, realmente, como origem dessa gripe, morreram mais pessoas do que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial juntas. Portanto, e no entanto, há poucas memórias escritas por médicos que trataram as pessoas que morreram nessa altura. Enfim, nós encontramos monumentos aos mortos da Grande Guerra por todo o lado e não encontramos muitos registros. Enfim, sabemos que houve pessoas famosas que morreram dessa pandemia, alguns portugueses ilustres morreram com essa doença, mas não teve o impacto que esta está a ter. E o impacto desta pandemia é o impacto do tempo da aldeia global também, não é? Portanto, e isto cria todo um novo desafio. Portanto, e por isso, quando nós pensamos na primeira obrigação, digamos, e vamos começar aqui antes de falarmos das obrigações de saúde pública, das obrigações que têm a ver com os Estados e a economia. Se pensarmos nas obrigações que o Estado tem relativamente digamos, à informação dos cidadãos, eu diria que o Estado tem duas obrigações. A primeira que é informar para a saúde, portanto, e garantir que toda a informação está disponível. O que é que eu quero dizer quando digo informar para a saúde? Eu aqui digo, sobretudo, informar no sentido de guiar os comportamentos da população, tentar orientá-lo, o que é extraordinariamente difícil, porque há uma competição quase entre aquilo que o Estado pode fazer e o que ao mesmo tempo fazem os órgãos de informação, que recebem informação de todo lado. Portanto, e é também extraordinariamente difícil, neste caso muito concreto, porque estamos a falar de uma doença nova, sobre a qual sabíamos muito pouco, para não dizer quase nada, e relativamente à qual as notícias se tornaram alarmantes extraordinariamente depressa. Nós hoje, quando olhamos para trás e olhamos para janeiro, e eu recordo-me de nós olharmos para janeiro e lermos as notícias do Wuhan e dizermos: está a morrer tanta gente, está tanta gente doente, e depois, se formos ver os números do Wuhan em janeiro e compararmos com o que aconteceu depois, não é nada. Não é rigorosamente nada, não é? Portanto, é uma gota de água, uma gota de areia na praia. Portanto, e, no entanto, foram suficientes para criarem a sensação, a percepção de um grande pânico. Portanto, e por isso eu acho que
Este tipo de desafio é um desafio enorme e muito grande. E, portanto, e por isso eu acho que desde o início, uma das questões que as autoridades deviam ter encarado era tudo isto com uma prudência maior do que encararam. Eu acho que aqui o problema da verdade que abordou é um problema muito importante. Nós, no jornalismo, costumamos dizer que a verdade do jornalista, ou a verdade para os jornalismos, é a melhor aproximação que nós temos à realidade no momento em que a temos que publicar. Portanto, e nós temos, antigamente tínhamos uma hora, quem trabalhava no Jornal Diário tinha uma hora de fecho uma vez por dia, quem trabalhava num semanário era uma vez por semana, quem trabalhava numa televisão também era uma vez por dia, ou a uma altura do telejornal. Bem, hoje em dia, no tempo do online, é toda a hora. Portanto, a pressão também é muito maior e, portanto, eu ainda ontem, por exemplo, à noite, entre, sei lá, às 10 da noite e a meia-noite, pelo menos, e até hoje de manhã, enfim, hoje de manhã não voltei a envolver-me nesse debate, mas ontem à noite estive envolvido num pequeno debate que era saber, noticiamos ou não que Dom Juan está em Cascais. Dom Juan Carlos está em Cascais, o rei Juan Carlos está em Cascais. Não tínhamos confirmação nenhuma, eu não sei se entretanto já foi confirmado, se não estou a seguir o noticiário. Já foi desmentido e confirmado tantas vezes que eu não sei, porque primeiro estava na República sim, hoje de manhã, mas entretanto já a seguir a isso já voltou a Cascais. Portanto, e há aquele problema de saber o que é que se põe, o que é que se diz. Enfim, neste caso não tem consequências nenhumas para a vida de ninguém, julgo eu, penso eu, mas... Só para as revistas sociais, não é? Sim, é para as revistas sociais, mas há muitas pessoas, de facto, curiosas e, para todos os efeitos, no caso de Espanha, é uma questão política importante. Claro. Porque implica corrupção, implica a solidez das instituições, há ali algumas questões que são relevantes. Portanto, o problema de saber como é que se apresenta a verdade é um problema importante e a prudência nessa apresentação é um problema muito importante. E, de facto, eu acho que se nós nos lembrarmos de algumas das frases que foram ditas ao longo deste período, temos que nos interrogar como é que foi possível tantas gafes. Porque houve, de facto, muitas coisas que hoje podemos considerar que foram gafes. Eu sei que já disse aí que temos que compreendê-las, que dizer que há baixíssima probabilidade de vírus chegar a Portugal ou a OMS está a exagerar um bocadinho, eu estou a citar. Não usem máscaras, as máscaras dão falsa sensação de segurança. Apelo a que visitem os lares e que sejam solidários. Testes negativos dão falta de sensação de segurança. Nos aviões não é necessário distanciamento porque as pessoas só olham para a frente. Tudo isto foram frases ditas pela mesma responsável pela segurança em Portugal. Eu acho que são tudo frases claramente infelizes. Portanto, não foram as únicas, houve mais. E que colocam um problema. Colocam o problema... Houve mais uma frase que, aliás, foi talvez aquela causa mais polémica, que foi aquela frase: crise sanitária no Porto. Neste momento e provavelmente hoje será tomada uma decisão nesse sentido, a ser equacionada entre a Autoridade de Saúde Regional e Nacional e o Ministério da Saúde, obviamente. Portanto, como sabes, enfim, acho que nunca esteve em causa sequer haver essa cerca sanitária. A pergunta é, portanto, a resposta é: havia muita pressão, havia muitas questões havia muito cansaço, absolutamente compreensível, havia demasiada ou excessiva e imensa exposição mediática, mas falar só disso eu acho, sinceramente, acho que é dar uma resposta incompleta, para não dizer errada, porque a questão não foi só de stress. Acho que esta presença tão obsessiva
de alguns responsáveis máximos, releva de uma abordagem desta crise que, na minha perspectiva, não foi melhor desde o princípio. E houve para isso, pelo menos, razões técnicas e talvez razões políticas, ou talvez razões políticas e razões técnicas, ambas muito portuguesas e que têm a ver com os tempos que vivemos. Infelizmente, algumas das razões técnicas eu diria que têm a ver com debilidades estruturais. Nós falamos muito das debilidades do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que, infelizmente, também temos muitas debilidades na administração pública portuguesa e elas vieram muito ao de cima nesta pandemia. De facto, nós temos uma Direção-Geral de Saúde estruturalmente débil. Isso percebeu-se, portanto, débil tecnicamente, em muitos aspectos, sem capacidade de analisar os dados, sem capacidade de os pôr cá fora em condições, com muitas estruturas, sobretudo na região da Grande Lisboa, sem capacidade de resposta, portanto, sem capacidade de perceber onde é que estavam os problemas. Alguns dos documentos que eram dados como explicação às populações, eu acho que não é preciso ser o Ricardo Araújo Pereira para ler os documentos e pôr as pessoas a rir com os documentos e com aquelas orientações que eles não eram claros. Alguns deles foram emitidos em fevereiro e março e continuam a ser os mesmos, nunca mais foram atualizados. Portanto, eu acredito que eles não sejam capazes, não têm estruturas para isso, não têm meios para isso, não têm técnicos para isso. Portanto, não estou a dizer que as pessoas lá estão a trabalhar, estão provavelmente a dar o seu melhor, como muitas das pessoas estão a dar o seu melhor em muitos serviços públicos, mas é o que temos. Também sabemos que um dos problemas que existe é a especialidade de saúde pública nas carreiras da administração pública, é uma das mais depauperadas. Eu imagino, enfim, não me custa imaginar porquê, que tenha muito a ver com o facto da especialidade de saúde pública provavelmente ser das poucas que só tem saída na administração pública e, portanto, quem está naquela carreira sabe que nunca vai sair da carreira pública e, portanto, nunca terá grande saída profissional e, portanto, não faço ideia como é que se chama aquele teste. Antigamente se fazia para o Exame Nacional de Acesso. O Exame Nacional de Acesso, seja daquelas especialidades que fica cá para o fim nas escolhas, não sei, mas admito que sim. Nunca pergunto, eu tenho muitos familiares médicos, portanto, fizeram esse teste há pouco tempo, uns sobrinhos, portanto, provavelmente ela dir-me-ia que devia ser o que ficava no fim da lista. Portanto, mas acho que isso também não é o suficiente. Eu acho que a pandemia apanhou-nos também numa situação de fragilidade. Há pouco tempo saiu o anterior Diretor-Geral de Saúde, que era uma força da natureza por si próprio e, portanto, às vezes tapava alguns destas fragilidades. Não quer dizer que a atual, as pessoas, quando há estas mudanças de direção nas estruturas, às vezes nota-se. Não quero estar assim injusto com ninguém, mas essas coisas são o que são, a realidade às vezes é o que é. Julgo que a saída dele levou outros quadros atrás, pelo que me dizem, e portanto, mas acho que estes problemas de estrutura não foi, a meu ver, o único pecado. Acho que também houve, a meu ver, um pecado político, e esse pecado político foi o facto de não haver uma clara separação entre o que era a informação técnica e o que era a informação política. Aquilo que referiu aí há pouco, que é às vezes a necessidade de tentar haver uma verdade que também é uma verdade política. E isso esses planos eventualmente confundiram-se demasiadas vezes. Houve países em que houve claramente uma preocupação de separar as duas coisas, e às vezes até houve choques, quer dizer, os mais óbvios foram aqueles que toda a gente conhece, entre o Dr. Fauci e o Presidente Trump, que às vezes explodiam diretamente entre toda a gente nas conferências de imprensa. Acho que quem ficou bem na fotografia foi o Dr. Fauci, não foi o Presidente Trump, pelo menos para grande parte da opinião pública. Mas essa capacidade de separar, eu acho que era uma capacidade que era melhor do que ficar com a sensação de que a Direção-Geral de Saúde se adaptava ao seu discurso a prioridades políticas, e isso foi uma sensação que não era
que não era, a meu ver, a melhor de todas. Porque aquilo que, a meu ver, teria sido preferível era ter separado desde o início os processos. Numa situação destas, sobretudo numa situação em que há claramente dúvidas científicas, em que os cientistas não são capazes de dizer com muita claridade qual é o caminho, melhor, muito provavelmente, é dizer assim: bem, nós temos, de um lado, várias hipóteses e, portanto, a política decide o que é da política. E a política preferiu, pelo menos em Portugal, eu acho claramente, preferiu durante muito tempo tentar, enfim, demorando uma parte do tempo, acho que foi um bocadinho atrás do que as pessoas já tinham decidido. Portanto, fechou as escolas quando as escolas já estavam a ser fechadas, fechou os restaurantes quando os restaurantes já estavam a ser fechados. Mas acha que a política pura deve, nestas circunstâncias específicas, ser predominante sobre a política de saúde? Eu acho que os políticos têm que assumir a sua responsabilidade. Devem ouvir mesmo que seja errada, porque são eles que vão a votos. Portanto, nós somos médicos, não são os... Portanto, devem ouvir o conselho dos cientistas, devem ter os seus comitês de crise. Em Inglaterra chama-se Comitê Cobra, não sei como é que se chama na Alemanha, não sei como é que se chama na Suécia. São pessoas que dão a cara, que são conhecidos, mas depois quem decide sobre essas decisões são os primeiros-ministros. Portanto, os primeiros-ministros depois decidem sobre aquilo, decidem a favor ou decidem contra. E mudam de posição, como foi o caso de Inglaterra, que mudaram de posição em função de uma polémica entre cientistas. É um dos defeitos do nosso sistema, com muita facilidade, e o Nuno sabe isso, que eu já me contei isso publicamente muitas vezes, que é os profissionais das respectivas áreas assumirem a responsabilidade dos políticos. Essa responsabilidade muitas vezes é passada de uma forma tácita e os outros grupos profissionais aceitam assumi-la. E isso está profundamente errado, a meu ver. Concordo. Eu acho que os políticos têm que assumir a sua responsabilidade, têm que ouvir o que as pessoas têm que dizer. Não há problema. Eu acho que numa situação destas, em que nos órgãos de comunicação se percebia que havia várias escolas de pensamento e se debatia claramente esse tema nas televisões e nos órgãos de informação, assumir que havia essas várias escolas, que havia dúvidas, não deveria ser problema. Acho que até defendia os próprios políticos se eles o utilizassem de forma inteligente, dizendo nós não temos certezas, mas vamos decidir por aquilo que nos parece ser a melhor ciência possível, portanto, com os riscos que isso implica, mas estamos a fazer o melhor que podemos e sabemos. Deviam fazer isso. Eu acho que tentaram ir por um outro caminho. Esse caminho, a meu ver, acabou por dar raia, que foi o caminho das reuniões do Infarmed. Os caminhos das reuniões do Infarmed foi muito fácil, enquanto aquilo pareceu ser uma espécie de amém a decisões que já estavam mais ou menos consensualizadas. Quando, de repente, as coisas se começaram a complicar e se percebeu que havia as divergências, acabaram as reuniões, mas aquilo era uma espécie de reuniões que estavam já consensualizadas, tragam cá a oposição e os parceiros sociais para os meter todos dentro do barco e sairmos daqui todos a dizer amém. Quando isso deixou de acontecer, acabaram as reuniões, mas aquilo não é um comitê de decisão, não é ali que se tomam decisões. Eu ouvi dizer, voltamos daqui a 15 dias para decidir quando é que se abrem as escolas. Não é assim que as coisas, na minha perspectiva, se podem fazer. Quer dizer, não acho que sejam essas as formas de resolver os problemas. Tem que ser de maneira claramente mais fundamentada. Depois, há um outro problema que também me parece muito importante. Acho que a divulgação de informação para a população nunca foi feita da melhor forma. O boletim sofreu de imensos problemas, não é? Portanto, saía a horas complicadas, nunca foi completamente feito a horas. Nunca compreendi porque é que não era feito, a divulgação não era feita online constantemente. Nós vivemos, quer dizer, porque é que tinha que ser feito em papel a horas desencontradas, e ainda continuamos ainda há pouco tempo com... Eu sei que não há capacidade instalada, eu sei qual é o problema, mas é preciso dizer, eu sei qual é o problema, eu sei que os médicos têm que usar sistemas arcaicos para meter as coisas nas bases de dados, sei que os médicos têm que, muitas vezes, ir para casa, meter os dados em casa porque os sistemas nos hospitais bloqueiam.
as plataformas dos hospitais bloqueiam, porque contam-me isso médicos amigos, portanto sei que de facto, os testes dos laboratórios privados entram às vezes assim todos de uma vez e, portanto, de repente entram 200, 300, 400 testes positivos num dia e eles depois não sabem o que vão fazer com aquilo, porque aquilo depois, de repente, estraga as estatísticas todas. Portanto, sem essas coisas todas, mas tudo isso, nós lá damos 6 meses ou 5 meses em que todo esse sistema poderia ter sido melhorado. E depois há outra coisa que me faz mais confusão, que é, apesar de tudo, há dados que têm entrado no sistema, nos institutos que têm tentado prever e calcular o R, essas coisas todas, e que pelo menos esses deviam ter sido partilhados com a comunidade científica, e a comunidade científica devia ter participado, podido ela, as faculdades, as universidades, deviam ter podido discutir o que estava em causa. Portanto, sabe-se que o Inglaterra foi o Imperial College, que fez um estudo diferente do estudo oficial, que fez mudar a política pública. Ora, esse aspecto em Portugal foi completamente desvalorizado. Há pedidos de grupos de cientistas que aguardaram semanas, e acho que alguns ainda aguardam, que lhes sejam facultadas as bases de dados para poderem fazer isso. A Academia não participou, não colaborou, não pôde estudar o que é que se fazia. Isso iria mudar muita coisa? Não sei o que é que poderia mudar. Agora, há algumas coisas que nós percebemos que claramente poderiam ter corrido de forma diferente. Acho que o caso mais gritante é aqui a região da Grande Lisboa, onde o tempo entre ter-se percebido que não baixavam os problemas na Grande Lisboa e identificar que esses problemas se localizavam em 19 freguesias foram para aí 6 semanas. 6 semanas é uma imensidade, é um tempo imenso. Portanto, entre perceber que isso aconteceu e colocar mais recursos nessas 19 freguesias, é um tempo que não acaba. Portanto, eu já não vou discutir se as medidas depois tomadas das 19 freguesias tiveram algum efeito ou não. Tenho as maiores dúvidas. Portanto, aí depois agora já discutimos o que é que fica para outro programa, não é? Portanto, agora a questão é o que é que deve ser feito. Portanto, agora, o facto de o Governo não atuar, que é uma cultura, não é este Governo, eu acho que muitas vezes é o Estado, e nem sei se a culpa foi do Governo, se é uma cultura pública muito antiga, que vem muito de trás, de achar que é dono da informação. Isto é um problema que nós, por exemplo, na reforma da informação sentimos, quer dizer, o Estado sente-se dono da informação e muitas vezes é preciso arrancar a ferros a informação que está nos institutos públicos, nos organismos do Estado. Há, inclusive, uma comissão que funciona perto da Assembleia, chamada Comissão de Acesso aos Documentos da Administração. Nós passamos a vida a ter que recorrer a ela para arrancar informação que é pública, que tem que ser, porque há uma lei que obriga a que eles forneçam essa informação. Mas isso, neste caso, levanta o que leva àquela questão que é a verdade, e era um ponto que eu tinha aqui também, a verdade, costuma ser que a primeira vítima em situação de guerra é a verdade, desde o princípio, desde que estamos neste problema, que ouvimos dizer que vivemos em guerra. Será que a primeira vítima foi a verdade? Eu não vou tão longe. Acho que seguramente foi um ferido grave. Portanto, houve aqui um ferido grave e houve muitas vezes momentos em que a verdade foi prejudicada, provavelmente não só aqui, houve países em que foi muito prejudicada, não estou a dizer sequer que nós fomos um dos sítios em que fomos dos sítios piores. Agora, eu acho que aqui a questão que é mais, eventualmente, mais preocupante e mais inquietante é quando isso tem a ver, quando isso se cruza com a questão de como é que se equilibra o problema da verdade e de como é que se lida dizer a verdade às pessoas e as pessoas não entrarem em pânico. Dizer a verdade às pessoas e as pessoas continuarem a portar-se de forma racional. Eu acho que é o grande desafio
era o grande desafio desta crise, era claramente o grande desafio desta crise, que era dizer a verdade às pessoas sobre todos os riscos que elas corriam, de forma e fazer com que elas se contornassem a comportar de forma racional e sensata, porque houve muitos momentos, digamos, ciclotímicos, portanto, momentos de pânico, depois momentos de descompressão exagerada e depois outros momentos de pânico, e isso é aquilo que nos períodos que vamos ter que continuar a viver, provavelmente vai voltar a haver períodos mais críticos outra vez, vai ser aquilo que vai continuar a ser mais difícil. Sobretudo porque nós vamos continuar a ter muitas dúvidas sobre aquilo que nos protege ou deixa de proteger, portanto, e todo o período de adaptação vai continuar a ser difícil. Portanto, aquilo que gostaria que pudesse ser diferente daqui para a frente era poder separar mais aquilo que é da política, a verdade política da verdade científica. Sendo que, no que diz respeito à verdade científica, assumir que não há uma verdade científica, há hipóteses científicas. Portanto, há hipóteses científicas e que as pessoas deviam habituar-se a viver com isso. E que isso é muito perturbador, portanto, porque as pessoas não... Mas isso sobretudo não é fácil para uma comunidade. Não é nada fácil para ninguém, claro. Porque as pessoas não é nada fácil para ninguém, porque, sobretudo quando estamos a falar da vida das pessoas, sobretudo estamos a falar de medicina, eles gostam de chegar ao médico e o médico lhe diga exatamente o que é que ela tem. Não é? Eu não sou médico, mas quem é médico sabe que seguramente as pessoas não gostam de se ficar com dúvidas, não é? Portanto, mas neste momento o facto de se dizer, mas não há nenhuma doença como esta, nunca aconteceu, nós termos provavelmente uma sessão com tantas dúvidas como esta que estamos a viver, o que também é uma lição para toda a gente. Muito bem. Muito obrigado. Dr. Rui Diniz liderou um gabinete de crise durante este período, um verdadeiro War Cabinet, quase à laia da Segunda Guerra Mundial. Duas perguntas, uma das quais sacramental sempre a um gestor ao mais alto nível. A primeira é como é que comunicou, tentando que as pessoas não entrassem em pânico, como dizia o José Manuel Fernandes há bocadinho, a importância que a comunicação tem neste caso e a tal pergunta sacramental que é o que é que faria diferente hoje e o que é que fará diferente amanhã. Muito bem, muito obrigado, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Durante este tempo em que tivemos de facto um gabinete de crise, nós arrancámos com um gabinete de crise bastante cedo, com um conjunto muito alargado de pessoas, e a comunicação foi absolutamente central durante esta fase. E eu diria que nessa comunicação houve duas ou três coisas para nós muito importantes desde o início. A primeira foi comunicar com a verdade que conhecíamos. Isto é o que sabemos e isto é o que vamos explicar às pessoas, portanto, comunicar com verdade, mas ao mesmo tempo com bastante humildade. Portanto, houve várias vezes em que tínhamos que reconhecer isto é o que sabemos hoje, temos algumas dúvidas quanto a isto, mas achamos que nesta fase esta é a decisão certa e fomos ajustando quando era preciso ajustar, explicávamos o que era preciso explicar, mas tínhamos a humildade de não serem verdades absolutas que depois eram difíceis de reverter porque a informação ia-se atualizando, ia sendo nova e, portanto, fomos sempre comunicando com verdade, mas também com humildade. Há algo que foi para nós muito importante na comunicação e que não tem imediatamente a ver com comunicação, que foi antecipar. Nós tivemos sempre uma preocupação enorme de estar a trabalhar em cenários que iam acontecer dentro de uma semana ou 2 semanas ou 3 semanas. Porque nós, para comunicar, tínhamos de ter as ideias claras e para ter as ideias claras nós precisávamos de saber o que é que ia acontecer a seguir. E, portanto, fizemos muitas reuniões, muitas conversas entre nós sobre dentro de 10 dias o que é que pode acontecer. E se fizemos muitos cenários, fizemos muitas opções, podemos ir pela opção 1, podemos ir pela opção 2, para termos as coisas preparadas, porque se estivéssemos à espera da realidade para depois comunicar, íamos ter muita dificuldade em fazê-lo. Portanto, o antecipar foi fundamental para poder comunicar. Pois uma das dificuldades maiores do comunicar durante esta fase
foi que a nossa comunicação tinha muitos públicos e muitos objetivos diferentes. Em algumas circunstâncias, a comunicação foi uma comunicação orientada à ação. Nós comunicávamos para que as pessoas fizessem coisas. Nós precisávamos que as pessoas fechassem as consultas, ou deixassem de fazer cirurgia programada, ou que pudessem avisar os clientes de determinadas coisas, ou que desmarcassem a atividade. Portanto, era uma comunicação muito orientada à ação, muito orientada a explicar quais procedimentos. O procedimento passou a ser este. O procedimento agora é aquele. Mudámos coisas variedíssimas vezes. E coisas muitas vezes muito complexas. A urgência da Infante Santo funciona assim, a urgência das descobertas fechou, a urgência da Almada tem um determinado horário. Portanto, houve muita comunicação que era comunicação para a ação, era comunicação para façam isto. Depois, estava a ouvir-vos falar sobre literacia. Em muitas circunstâncias foi fundamental desenvolver conteúdos para que as pessoas entendessem. Quer as nossas pessoas que iam comunicar, quer as pessoas que são o nosso público final, os nossos clientes, os nossos estudantes. E isso foi uma preocupação enorme, porque algumas das coisas que queríamos comunicar eram mesmo complexas. Sinalética, circuitos, elevadores que se podiam usar, elevadores que não se podiam usar, o que é que se devia fazer quando se chegava aos hospitais, o que é que não se podia fazer. Tudo isso foi comunicação muito importante, onde foi preciso ter o contributo de muitos técnicos, muita gente que decidia, mas depois era preciso passar para a comunicação, era preciso passar para o marketing, era preciso pôr no site, era preciso enviar e-mails. Portanto, houve uma necessidade em permanência de antecipar, de perceber os diferentes públicos e de perceber porque é que queríamos que aquela comunicação saísse. Era uma comunicação meramente informativa ou era uma comunicação para motivar uma determinada ação? Tivemos uma comunicação com muitos formatos diferentes, desde uma newsletter interna até SMS e e-mails para as pessoas que nos procuram, informação no site. Tive muitas reuniões com o nosso Conselho Médico, com os 22 médicos que lideram as diferentes unidades. Tive reuniões longuíssimas com esses médicos. Tivemos reuniões curtas com médicos só de infecciologia para perceber exatamente o que é que eles achavam que devíamos fazer. Tentar perceber o que é que pessoas que estavam mais no terreno, pessoas que estavam mais na área só da infecciologia, depois visões muito diferentes entre as pessoas que estão nos cuidados intensivos e as pessoas que estão mais no controle de infecção, a pensar em coisas diferentes, a pensar em formas diferentes de trabalhar e ouvir os vários para tentar perceber para onde é que vamos. Uma das coisas mais difíceis nesta fase da comunicação é que nós, para comunicarmos, precisamos muito de ouvir. Para comunicar bem, precisamos de ouvir muita gente, de perceber como é que as pessoas estão a pensar, de ouvir pessoas de sítios diferentes, de ouvir as pessoas que estão no contact center, de ouvir as pessoas que estão no terreno, de ouvir muitas vezes os nossos administrativos sobre as perguntas que os clientes lhes estão a fazer. E com tudo o que fizemos em teletrabalho, ouvir foi muito mais difícil. Porque era um ouvir menos rico, era um ouvir muito mais... aquela disciplina que as pessoas elogiam no teletrabalho, que é positiva, mas por outro lado é menos rico na percepção, no body language. Há ali uma pessoa que parece estar desconfortável, houve um comentário que alguém que estava na reunião fez. Isso, de repente, num Zoom com 20 pessoas, é mais difícil de perceber, é mais difícil de ver quem está a querer entrar, porque é que esta pessoa está desconfortável. Muitas vezes exige a quem está a liderar uma capacidade de perceber, esta pessoa ainda não falou, tipicamente tem opiniões nesta área, porque é que ainda não disse nada hoje? Chamar essa pessoa, o que é que acha disto? Portanto, essa capacidade de comunicar em ambiente mais estreito, para depois poder comunicar em ambiente mais alargado, foi um dos maiores desafios deste tempo. Outra coisa que foi muito importante foi, desde o início, ter muito claro que era melhor comunicar mais do que menos. As pessoas precisavam de saber. Quando nós não comunicávamos, começavam a surgir dúvidas intermináveis, dúvidas permanentes. O nosso contact center era inundado de chamadas. Portanto, ser mais proativo na comunicação, ser mais, muitas vezes, até exagerado na comunicação que dávamos, era melhor do que não comunicar nada, porque senão éramos inundados de perguntas. E nesse sentido foi fundamental comunicar mais do que menos. Outra coisa que foi crítica foi a estrutura de comando.
nós tínhamos uma capacidade de desmultiplicação muito importante. Portanto, nós tínhamos um gabinete de crise com entre 15 e 20 pessoas, mas muito rapidamente desse gabinete de crise chegávamos a 500, 600, 800 pessoas. Porque cada um desses tinha os seus próprios gabinetes, cada um desses gabinetes tinha as suas próprias pessoas. Os grupos do WhatsApp hoje são muito potentes nisso. Quer dizer, eu conseguia pôr alguma coisa num grupo do WhatsApp das primeiras linhas que rapidamente, em 10 minutos, estava em toda a gente. Mesmo os próprios diretores clínicos, de repente, recebiam uma informação e muito rapidamente punham nos seus coordenadores, os seus coordenadores passavam para os médicos e tínhamos 3.000 pessoas informadas muito rapidamente. Portanto, esta capacidade de comunicar foi decisiva. Porquê é que para nós foi tão importante pôr toda a gente a todo o tempo a saber de praticamente tudo? Nós temos 8.000 pessoas a trabalhar, essas 8.000 pessoas não foram para casa, estavam nos hospitais e eram a nossa primeira linha de comunicação. Portanto, a nossa primeira linha de comunicação eram os seguranças, eram os administrativos, eram os enfermeiros, eram os auxiliares da ação médica, eram as pessoas da cafetaria. Portanto, se eles não soubessem, ia ser complicado. Portanto, nós comunicámos mais do que menos e comunicámos alargadamente com todas essas pessoas. E acha que foram essas as estratégias? Informação muito rápida, Foi. informação muito alargada e tanta informação quanto possível, respeitando, obviamente, aquilo que se sabia em cada momento. Sim. Foram essas as três estratégias. Sim, e muitas vezes com uma tentativa de explicar o racional. Porquê é que estamos a fazer isto? Porquê é que nós estamos a fechar uma determinada urgência? Porquê é que nós fechámos a urgência da Almada? Porque precisávamos de concentrar recursos na urgência da Infante Santo. Portanto, era preciso explicar isso. E tivemos episódios muito interessantes. Nós tínhamos decidido fechar uma determinada urgência no gabinete de crise e eu tive 2 ou 3 médicos dessa unidade, dessa urgência, que me ligaram diretamente a dizer: não estamos confortáveis com esta decisão. Acho que é uma má decisão. Tivemos uma discussão sobre isso e revertemos essa decisão. E comunicámos outra vez. Olha, vamos comunicar que afinal a urgência tal mantém-se aberta. Porquê? Tivemos a pensar no racional. Isto é uma população diferente, está distante da outra, precisamos dar esta resposta. Alguma da comunicação que fizemos teve complexidade porque não era homogénea. As decisões que tomámos em Lisboa foram diferentes das decisões que tomámos em Viseu. Porquê? Porque em Lisboa nós temos uma rede de 5 ou 6 unidades, em Viseu temos uma. Portanto, sentimos necessidade de manter Viseu aberto porque a comunidade precisava de nós, quando na região de Lisboa pudemos fechar a Almada porque a comunidade tinha a Infante Santo. Portanto, explicar com heterogeneidade torna as coisas mais complicadas. E isso foi muito importante, explicar as razões pelas quais decidíamos de forma diferente. Porque é que decidimos diferente em Torres Vedras e em Lisboa? Porque é que decidimos diferente em Coimbra do que decidimos em Viseu? Porque em Coimbra temos uma urgência mais pequena, não tínhamos profundidade para que as pessoas tivessem um bom serviço. Portanto, preferimos fechar. Não íamos ser capazes de garantir segurança. Em Viseu não, garantíamos segurança e, portanto, mantivemos abertos. Ir explicando isto às pessoas com a lógica, com o racional, foi absolutamente decisivo. Explicar só muito diretivamente não era tão eficaz. As pessoas aderiam por liderança, mas aderiam menos convictas. Portanto, isso exigiu tempo, exigiu ouvir, exigiu explicar, exigiu andar para trás algumas vezes, mas foi algo que a nós nos saiu bem, embora eu acho que foi fundamental a antecipação. Estarmos antes dos acontecimentos foi crítico. Estarmos aí, uma das minhas preocupações era estar sempre atento ao que é que ia acontecer dentro de 15 dias, o que é que ia acontecer dentro de 3 semanas, porque caso contrário, quando chegasse lá, não estávamos preparados. Depois houve algumas coisas diferentes da crise e que para nós foram muito importantes. Nós, desde o início na CUF, decidimos que íamos comunicar com pertinência. Íamos sair de um registro mais aquele registro que houve muitas instituições, e bem, que adotaram, que foi: vamos ficar bem, estamos juntos. Nós não tivemos aí. Nós estivemos num registro mais grave, mais de tecnicidade, mais a explicar as coisas, porque achámos que era esse o nosso papel. Outros haveria com outro papel. O nosso papel sentimos que era um papel mais técnico. E isso foi algo que as pessoas valorizaram muito. Foi algo que as pessoas vieram muito à procura de saber coisas sobre o Covid, de saber coisas sobre a sua saúde. A determinada altura, a Rita já explicou isso há bocadinho, sentimos-nos muito preocupados com o facto das pessoas não estarem a vir ao hospital. Como a Rita dizia, nós diagnosticamos 80 cancros por semana, 70, 80 cancros por semana. No tempo mais agudo da crise, diagnosticámos 12.
numa semana. Portanto, ficaram 68 por diagnosticar, porque eles continuam aí. Portanto, sentimos a necessidade de dizer, se for urgente e importante, venha. E ao contrário do que em algumas circunstâncias e em alguns domínios se disse, nós não fechámos nenhuma unidade, mantivemos todas abertas. Eu tive muita pressão para fechar, porque tivemos unidades onde tivemos 4 pessoas por dia, 5 pessoas por dia, mas mantivemos abertos em todas, desde Mafra a Miraflores, as mais pequenas, na lógica de, se alguém precisar, estamos lá. Portanto, se for preciso, estamos lá. E esse sentido de disponibilidade para a comunidade, essa comunicação, de dizer, se for urgente e importante, não hesite, vá ao médico, foi para nós absolutamente decisivo e também foi uma comunicação que fizemos nessa altura. Portanto, a comunicação foi uma das maiores preocupações que tivemos, com uma preocupação muito grande de perceber que havia diferentes públicos. Nós, quando comunicávamos, era muito interessante, porque eu tinha sempre vários níveis. Tinha a instrução de serviço. Muito bem, então vamos comunicar. É preciso uma instrução de serviço. É preciso que a direção de qualidade faça um documento relativamente técnico a explicar exatamente como é que vamos trabalhar. Mas depois era preciso a comunicação e o marketing olharem para a instrução de serviço e dizer, como é que eu agora vou explicar esta instrução de serviço? Que não é exatamente a mesma coisa. Que não é exatamente a mesma coisa. Portanto, e depois houve alturas em que tivemos que transformar a própria instrução de serviço mesmo para nós. Porquê? Porque a instrução de serviço tinha uma preocupação, de repente, de uma tecnicidade e de um rigor que nos levava a ter uma instrução de serviço de 8 páginas, mas eu precisava de explicar aos meus enfermeiros, precisava de explicar aos médicos numa página. Isto é o principal, e remeter para a instrução de serviço quando estávamos com necessidade de maior detalhe. Portanto, foi coisas que teríamos feito diferente. Muito provavelmente houve coisas que, se soubéssemos hoje, por exemplo, no encerramento, alguns encerramentos que fizemos para concentrar recursos, se calhar não tínhamos feito tanto, não teria sido tão necessário, mas nós estávamos à espera de um tsunami e o tsunami não chegou. Foi um marmoto. Nós tínhamos 150 camas disponíveis para Covid e tivemos no máximo ocupadas 50. Portanto, colocámos um ênfase numa crise enorme que depois não veio a acontecer, mas acertar à segunda-feira é sempre muito mais fácil. Mas globalmente acho que as coisas nos correram bem. Algumas coisas teríamos provavelmente feito de forma diferente, se calhar não tínhamos fechado tanto. Um exemplo que até hoje acho que fizemos mal. Nós, naquela altura mais crítica, os nossos médicos também queriam desmarcar a atividade, não tinham segurança em ter atividade. E nós desmarcámos tudo. Provavelmente, se soubesse o que sei hoje, teria desmarcado 15 dias, e depois teria desmarcado mais 15 dias, e depois teria desmarcado mais 15 dias. Como desmarcámos tudo, depois tivemos que remarcar tudo outra vez. Teria sido mais prudente nisso. Mas quando olhámos para a frente, pensámos, não sabemos o que aí vem, vamos desmarcar. E desmarcámos indiscriminadamente. Portanto, foi algo que eu teria feito de forma diferente. Por exemplo, comunicámos de uma forma demasiado agressiva essa desmarcação. Mas, globalmente, acho que o balanço é positivo. Muito bem. Chegamos, então, ao fim da nossa primeira conversa das Visionary Sessions, da Bausch & Lomb. Concluímos, de facto, o poder da informação em tempo de pandemia. Resta-me agradecer a todos os convidados, Augusto Magalhães, Rita Costa, José Manuel Fernandes, Rui Diniz, e voltaremos seguramente num próximo programa com um tema também quente e fraturante. Muito obrigado.